Meus queridos, eu quero convidá-los a abrirem a Escritura Sagrada no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós faremos a leitura dos versos 9 a 14. Lucas, capítulo 18, versos 9 a 14, assim nos diz a palavra do Senhor. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Quero convidá-lo a orar mais uma vez comigo. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque agora temos o privilégio de ouvir a voz do Senhor por meio da exposição da Escritura, e que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma. Amém. Queridos, eu quero falar hoje sobre este tema que você está vendo aí: quando a religião não salva. Quando a religião não salva. E existe um tipo de pessoa que raramente se sente ameaçada espiritualmente. Que tipo de pessoa é essa? É aquela pessoa que frequenta a igreja, que ele conhece o linguajar bíblico, o popular evangeliquez. Misericórdia, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Aí os pentecostais têm umas palavras que a gente até desconhece a origem e o significado. Terra! Uns gritam por aí, né? E aí você tem todo um linguajar, o varão de Deus. Conhece todo esse linguajar. Outros cumprem práticas religiosas, não vivem escândalos visíveis, aos olhos humanos são respeitáveis. E essa pessoa que domingo a domingo está na igreja, que está cumprindo as suas exigências litúrgicas, ele não se sente ameaçado, porque ele diz a si mesmo: eu sou um bom crente, eu sou uma boa pessoa, eu sou um bom homem, eu sou um bom marido, sou uma boa esposa, sou um bom filho. Mas o que me chama a atenção quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler é que Jesus ele não conta esta parábola para rebeldes declarados. Mas ele conta para quem? Para religiosos confiantes. E o evangelista Lucas aqui, ele é explícito quando ele faz a sua narrativa, mostrando aquilo que Jesus fez nesse momento. Há alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam outros. Essa parábola não é dirigida ao ateu. É dirigida ao homem religioso. É dirigida àquele que ora, àquele que jejua, aquele que contribui, aquele que serve. Mas faz isso tudo e constrói isso tudo na sua própria segurança espiritual sobre si mesmo. E o texto, ele levanta uma pergunta inevitável: em quem você
confia para ser aceito diante de Deus? Em quem ou no que você confia para ser aceito diante de Deus? E não é uma pergunta teórica, é uma pergunta que nos remete à eternidade. Quando nós olhamos para esse texto, nós estamos percebendo aqui que nós estamos vendo Jesus caminhando para Jerusalém, rumo a Jerusalém, e ele já falou sobre perseverança na oração, e que essa perseverança na oração, como nós vimos no texto anterior, deve ser até o fim, entre a promessa e a resposta. Mas agora o Senhor Jesus faz algo muito precioso, ele expõe o coração religioso. E a parábola ela é simples, mas ela é teologicamente profunda. Por quê? Porque mostra o coração destes homens. Isso revela o meu coração e revela o seu coração. Dois homens sobem para orar, ambos religiosos. Eles vão exercer a prática da adoração e da oração no templo. Ambos estão no lugar certo. Ambos envolvidos em prática espiritual. Mas o texto é muito claro em dizer que apenas um desceu justificado. E a diferença não está no local, mas ela está no coração. Por isso, em primeiro lugar, nós temos que entender que há um perigo de confiar em si mesmo. Há um perigo de confiarmos em nós mesmos. O verso 9 diz: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Queridos, o problema que aqui está colocado começa muito antes da oração. Ele começa naquilo que governa o nosso coração, na nossa confiança, começa na confiança. E a expressão confiavam em si mesmos revela algo muito peculiar aqui. Por quê? Revela uma autossuficiência espiritual. O texto diz que estes, para quem Jesus está falando, se consideravam justos. E a justiça não é algo, nesse caso, não era algo recebido, era algo assumido. E, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Autoconfiança, ela produz desprezo. Desprezo pelos outros. Quando a justiça é vista como conquista pessoal, o outro se torna inferior. Eu me torno melhor do que o outro. Porque eu não sou como este. Eu oro, eu jejuo, eu dizimo. E aí, se você dizima, e você diz assim, tá bom, você dizima, mas quanto é o seu dízimo? Você dá dízimo do líquido ou do bruto? Você dá dízimo de tudo? Você dá dízimo disso? Você dá dízimo daquilo? Há um nível de comparação. Então, quando a justiça ela é vista como algo que eu alcanço, os outros se tornam menores. Porque eu me torno melhor. Olha, eu entendo, pastor, que você conversou com as crianças aí, eu sou pecador, mas assim, eu não sou pecador, né? Eu sou um pecador. Vamos ser sinceros, né? Tem gente que é muito pior, né? Tem gente muito pior do que eu. Queridos, a autojustiça, ela sempre vai gerar comparação. E quando nós olhamos para a teologia envolvida aqui nessa atitude, é esse o coração do pecado desde o Éden. Sabe qual é o meu problema? Sabe qual é o seu problema, meu amado? O seu problema e o meu problema está no coração, numa coisa chamada autonomia, independência. Eu quero ser autônomo, eu quero ser independente, eu quero as coisas do meu jeito. Deus não venha me dizer que a vida tem que ser assim, que o casamento tem que ser assim, que a criação dos filhos tem que ser assim, que o trabalho tem que ser desse jeito, porque eu faço do jeito que eu quero. Esse é o problema meu e seu. A autonomia. O homem deseja autonomia moral. Ele deseja apresentar-se diante de Deus como suficiente, eu não preciso de nada. E num momento litúrgico, como nós tivemos aqui hoje, nós reconhecemos a nossa fraqueza e a nossa fragilidade. Mas quantas vezes, na liturgia da semana, você é autossuficiente?
E talvez você não vai dizer isso com palavras, você não vai dizer isso declaradamente, por quê? Porque você professa que Deus é o Senhor da sua vida, mas aquilo que você professa e aquilo que você vive tem uma distância enorme, tem uma lacuna enorme. Por quê? Porque a sua prática demonstra que Deus não é soberano na sua vida e não domina todas as coisas. E aí você se apresenta como autossuficiente, como suficiente para si mesmo. E esse, queridos, é o problema e é a raiz de um pecado que nós vemos na igreja contínua e constantemente. E que nós temos a tendência de fazermos isso. O moralismo religioso. A pergunta que eu faço a você é: você se compara espiritualmente com outros para se sentir melhor? Para achar que você não é tão mal assim? Você mede a segurança diante de Deus pelo que você faz ou deixa de fazer? Você sente desprezo, não declarado, mas silencioso, por quem você considera espiritualmente inferior? Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. O perigo não é apenas pecar visivelmente. Mas o perigo é confiar invisivelmente em você mesmo, achando que você é bom demais. A religião, ela pode mascarar o orgulho, o pecado, com disciplina. Então, se aparentemente você tem uma vida religiosa saudável, você pode não se sentir ameaçado espiritualmente. Até que algo aconteça para revelar esse coração pecaminoso, para revelar o coração orgulhoso. Entenda uma verdade muito preciosa, querido: ninguém é aceito por Deus porque é melhor do que os outros. Você não é aceito porque você faz coisas a mais do que o seu irmão. Eu oro mais, eu busco mais. E não que não tenha que fazer, querido, não é isso, não é este o ponto. É o porquê faço o que eu faço. Então, a primeira coisa que Jesus confronta aqui é o perigo de nós confiarmos em nós mesmos. Mas em segundo lugar, nós vemos aqui o engano de uma espiritualidade baseada em performance. Subiram 2 ao templo para orar. Ambos fazem a mesma ação externa. Ambos vão orar. Mas a oração, ela é preciosa, querido, porque a oração é um meio pelo qual a gente conhece o coração. A oração, e através da oração, fica evidente, claro, a sua teologia, aquilo que você acredita de fato. Porque a oração aqui, ela revela o coração desses homens. O fariseu ora assim: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem como este. Não basta ele dizer assim: eu não sou como os outros, mas eu não sou como este aí, ó, que está aí. Ele diz assim. Então ele começa o quê? Comparando. Ele tem uma lista de pecados dos outros. Tem uma lista de pecados dos outros. Ele diz: não sou roubador, não sou injusto, não sou adúltero. Ele apresenta as suas práticas espirituais. Ele diz: eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. E ele, nessa lista que ele coloca, ele destaca a sua regularidade religiosa. Eu não falto no culto, não. Tem um dado interessante, querido, e fique muito em paz quanto a isso. Via de regra, e eu verifico esse dado há 21 anos que eu estou no pastorado. Hoje não mais, porque não dá tempo. Mas quando eu era pastor auxiliar na igreja da Lapa, eu contava quantas pessoas tinham na igreja. Todo domingo.
Reverendo Jorge ia pregar, eu estava sentado no púlpito atrás, eu sentava, ali senta a Kênia, o banco está vazio hoje, o Alexandre não veio. Porque vocês sentam normalmente nos mesmos lugares, isso em toda a igreja, não é não, Reverendo Cornélio? A gente, quando está na igreja, a gente vai vendo isso. Aí você sempre, mais ou menos, senta nos mesmos lugares. Você fala assim, cadê o fulano? Fulano não veio hoje. E a igreja da Lapa, obviamente maior que a nossa, e eu contava quantas pessoas tinham no culto. E sabe o que era interessante, irmãos? Que no primeiro domingo do mês, a igreja lotada. Como nós estamos hoje aqui, com a igreja cheia. Segundo domingo do mês, começa a diminuir um pouquinho. No terceiro, mais ainda. No quarto, a galeria já quase fica vazia. E os buracos ficam faltando no meio aos bancos e poltronas. É assim aqui e é assim na Igreja da Lapa. E com certeza, eu estou falando das duas experiências pastorais que eu tive. E foram anos fazendo isso. E aí, o que nós percebemos? Nós percebemos que nós temos práticas religiosas. E talvez para você esteja suficiente vir uma vez por mês ao culto. E aí você vem no culto mais power, mais poderoso, porque vou ter Santa Ceia. Então, e é impressionante, porque é aqui e lá era assim também. Culto de Santa Ceia sempre está cheio. Não, porque eu tenho que receber a bênção de Deus. E ainda lá na Pompeia tem um plus, que na Lapa não tinha. Tem a oração de intercessão. Então eu vou para esse dia, porque lá eu vou sair mais abençoado. Aí o resto do domingo eu posso ir jogar bola, posso andar de bicicleta, posso passear no parque, posso viajar. Esse fariseu não. Esse fariseu, ele era rigoroso na disciplina, e ele destaca a sua regularidade religiosa. E ele diz mais, ele diz assim, eu jejuo 2 vezes na semana. E tesoureiro, pode ficar tranquilo, eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Quando você olha para o comportamento desse homem, muito provavelmente, na superficialidade, talvez, todo pastor queria ter crente assim na igreja. Vem na reunião de oração, vem nas convocações dos ministérios que tem para fazer na igreja, é dizimista, não falta no culto. Mas o texto diz algo muito importante e crucial. Ele ora de si para si mesmo. A sua oração não é uma comunhão com Deus. A sua oração é uma autoafirmação religiosa. E aqui entra a palavra que nós precisamos usar com clareza: performance. O fariseu, ele performa, é uma palavra que está na moda hoje, né? Ele performa espiritualmente, visivelmente saudável. Ele faz tudo tranquilo. E ele constrói uma identidade baseada no quê? Nas suas práticas supostamente corretas. Ele transforma disciplinas espirituais em credenciais de aceitação. É interessante isso, né? Essa semana eu participei de uma reunião e eu presido uma federação de comunidades terapêuticas e é interessante quando as pessoas vão se apresentar. E eu participei de uma reunião, foi online na sexta-feira à noite, e aí gente de vários segmentos, e aí você ouvia e via assim, eu sou o fulano de tal, e eu tenho cargo tal na federação tal, mas eu tenho isso, 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 como se as credenciais referendassem quem eu sou. E eu já contei para vocês a história do reverendo, né? Que eu disse, meu nome é reverendo Wagner, certa vez numa reunião de jovens, reverendo Cornélio, e tinha um português que chegou para mim e disse assim, chegou no carro e falou assim, então quer dizer então que teu nome é reverendo? Eu, quê? Falei, não, você está dizendo que o seu nome é reverendo. Falei, disse? Você disse que o seu nome é reverendo. Eu falei, rapaz, eu disse isso, disse. Aí eu parei para pensar sobre essa situação e o porquê que eu tinha dito que o meu nome era reverendo. E no fim das contas era uma necessidade de credencial de me autoafirmar naquele grupo que eu estava. Porque eu era jovem e queria me destacar naquele meio. E aí eu brinco que eu fui curado disso. Eu falei, meu nome é Wagner, meu nome não é reverendo. Agora, reverendo é o título que eu recebi e o ofício que eu desenvolvo é o pastorado.
E aí, mas primeiro, antes do meu nome, eu não assino, quando tem que assinar um documento, reverendo Wagner Zanelato. Eu assino Wagner Zanelato, porque é quem eu sou. Obviamente que essas coisas fazem parte da minha vida, mas às vezes o que nós queremos? Nós queremos colocar as nossas credenciais, aquilo que nós fazemos. E via de regra, as credenciais estão ligadas àquilo que nós fazemos. Então você tem que performar bem. Se você não performar bem, você não tem credencial para apresentar. Só que o problema qual é? É que nós queremos fazer isso diante de Deus. O fariseu, ele constrói a sua identidade baseada nessas práticas corretas. Ele transforma isso em credencial de aceitação. E sabe o que é isso, querido? Isso nos leva para um pecado muito sério. Isso nos leva ao legalismo. E entenda uma coisa, querido, não é que jejuar 2 vezes na semana é errado. Não é que dizimar é errado, tudo isso é certo. E você tem que fazer. Você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que ter práticas e disciplinas espirituais. Mas o erro é transformar práticas espirituais e disciplinas espirituais como base, como sustentação para a minha justificação. O fariseu não pede misericórdia, ele apresenta relatório. O fariseu, ele não reconhece pecado, mas ele destaca os méritos. E aí eu pergunto a você, querido, você mede a sua vida pela quantidade de atividades que você realiza? Aí você chega para o irmão e fala assim, paz do Senhor, irmão, graça e paz. A paz, seja conforme você quiser, ou bom dia. Como é que foi essa semana? Rapaz, semana foi cheia, nossa, mas trabalhei, nossa, saí 6 horas da manhã de casa, trabalhei até tal hora, fiz isso, trabalhei, fiz. Aí o outro vai diminuindo, né? Você, eu não trabalhei tanto igual ele. Aí você que é aposentado fala assim, ih, rapaz, eu já me sinto um inútil. Mas você percebe o que está por trás dessa fala sua de credenciamento para dizer assim, eu fiz. Porque na igreja, eu estou no ministério tal, e se abrir mais um novo, eu vou entrar também. E aí você chega para o pastor e diz assim, pastor, mas nessa igreja ninguém serve. É sempre os mesmos que servem. E às vezes vai ser assim mesmo. Infelizmente, são poucas pessoas que se dispõem a servir. E tem irmãos que se dispõem a servir. Mas se você faz para ter credenciamento, para ter base para justificação, querido, você está igual ao fariseu. Agora, se você faz porque você entende que Deus chamou você para servir e para exaltar e glorificar o nome dele, é totalmente diferente. Então não meça a sua vida espiritual pelas atividades religiosas que você realiza. Na sua oração, é mais apresentação ou confissão? Você é alguém que fica performando perante os outros quando todo mundo está vendo, mas quando está sozinho é diferente? Nós vivemos numa cultura da performance, querido. Redes sociais, é tudo bonito. É tudo belo quando você vê no Instagram, Facebook. Facebook já é só para os mais da minha geração, né? Aí, e outras redes que eu nem sei o nome. Mas ali é tudo lindo, ali é tudo bonito. Aí a sua produtividade, aí você vai lá para uma mídia social do mercado de trabalho, vai para o LinkedIn. E aí lá no LinkedIn você mostra a sua produtividade, as suas métricas, os seus resultados. Sabe qual que é o perigo, querido? É trazer essa lógica para o Evangelho. O Evangelho não funciona por performance. Ele não funciona por mérito. Ele funciona por graça. Religião baseada em performance, sabe o que vai gerar? Ansiedade espiritual, comparação constante, julgamento dos outros e falta de alegria. Vai ser pesado. É um fardo que você não precisa carregar. Por quê? Porque sempre você vai precisar de mais. E vai ter que fazer mais. E vai ter que fazer mais. E aqui está o problema disso, queridos. Performance nunca produz
justificação. Mas em terceiro lugar e último lugar, nós temos algo muito interessante e que mostra a única esperança, humilhar-se diante de Deus. Nos versos 13 e 14, o publicano diz assim, o texto diz assim, o publicano estando em pé, longe não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Olha que contraste dramático aqui, meus amados. O publicano fica distante. Ele não levanta os olhos. Ele não levanta os olhos aos céus. Ele bate no peito. E ele clama, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Essa palavra propício, ela aponta para algo que Cristo Jesus fez na cruz. Ele diz o quê? O que isso mostra para nós? Mostra que aponta para a expiação. E é interessante que quando ele vai diante do Senhor, ele não pede um perdão genérico. Mas ele pede que Deus trate o seu pecado à luz do sacrifício que satisfaça a justiça. Ele não promete melhorar. Ele não apresenta currículo. Ele não compara. Mas ele reconhece a sua condição. Ele não diz para Deus perdoar. Ele não diz que eu sou pecador entre os outros. Mas ele diz, eu sou pecador. Ele reconhece quem ele é. Aqui nós vemos uma expressão no singular, pessoal. E aqui nós chegamos ao coração do Evangelho, queridos. Jesus declara que este desceu justificado. Justificado aqui no texto é um termo jurídico que significa declarado justo. Não é um processo gradual, é um veredito que Deus dá, um veredito que o Senhor dá. O publicano não levou méritos, mas ele levou miséria. Ele foi recebido por Deus e foi aceito diante de Deus, não pelos seus méritos, porque ele reconheceu a sua pecaminosidade, a sua fragilidade, reconheceu a sua insignificância e se rende diante do Senhor. E quando nós entendemos quem Deus é, quando nós entendemos a graça de Deus derramada sobre nós, e nós respondemos dessa maneira, dizendo, Senhor, sê propício a mim, pecador. Porque quando isso acontece conosco, nós estamos compreendendo que a justificação é pela graça, mediante a fé. Como nós lemos lá em Efésios. Não é transformação moral prévia. É uma declaração graciosa. E a partir daí, a nossa vida muda totalmente. Então, aqui nós precisamos ser absolutamente claros, queridos. Não adianta você chegar diante de Deus com a sua lista de performance. Porque isso não vale nada para Deus. Vou repetir, querido. Isso não vale nada para Deus. Porque a religião da performance afasta, mas a humilhação da graça nos aproxima. Nós precisamos da graça. Querido, não é um complemento da graça, não é uma ajuda da graça, não é um reforço da graça. Deixa eu ajudar um pouquinho Deus aqui para Ele me aceitar. Eu vou viver um pouquinho assim, um pouquinho desse jeito, um pouquinho assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Querido, não é isso. Sabe por quê? Porque a nossa melhor performance, ainda que seja a mais extraordinária, sempre será insuficiente. As nossas melhores obras sempre serão imperfeitas. O nosso coração é mais inclinado ao orgulho do que você imagina, o seu coração e o meu coração. Então a única esperança é a mesma desse publicano. Clamar por misericórdia. É humilhar-se. É prostrar-se. É depender. Como é que você está diante de Deus? Tentando negociar a sua aceitação diante de Deus?
Se você está fazendo isso, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Pare de apresentar currículo espiritual. Confesse o seu pecado. E confesse o seu pecado de forma específica. Abandone a comparação espiritual. Abandone essa ideia de que você é melhor do que alguém. Não, querido, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós estamos todos nivelados. Eu e você. Todos nivelados. Talvez você esteja na igreja há anos, mas você nunca tenha deixado de confiar em você mesmo. Talvez você tenha performado nesse cristianismo, mas talvez você nunca tenha se rendido à graça. A diferença entre esses dois homens não é a moral externa, mas é a dependência no coração. O reino de Deus funciona ao contrário da lógica humana. Todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Entenda, querido, humilhar-se não é baixa autoestima, é reconhecer a necessidade absoluta da graça. E aqui está a beleza do Evangelho. Aquele que não tinha nada para apresentar, saiu justificado, porque confiou em Deus. Confiou na graça. Sabe por quê? Porque a graça é para pecadores, como eu e como você. 2 homens subiram. Um desce confiando em si mesmo. Outro desceu justificado. A diferença não está na postura religiosa e na prática externa, mas está na base da confiança. Querido, é uma bênção ser presbiteriano. E agora nós estamos assim meio que no holofote, né? A Igreja Presbiteriana do Brasil está no holofote. Por quê? Porque as pessoas estão descobrindo aquilo que nós sabemos já há muitos anos. Que a nossa igreja é uma igreja fundamentada na Escritura, fundamentada na palavra, uma igreja bíblica, uma igreja que interpreta a Escritura de maneira que nós entendemos ser mais adequada. E aí muitas pessoas estão vindo para a igreja presbiteriana. E aí isso, no fundinho, gera aquele orgulho. A gente sempre soube disso. Somos a melhor igreja. Você percebe como nós somos? O risco da segurança que nós temos de não sermos alcançados por nada. Religião, ela pode produzir orgulho. Graça produz humildade. Religião pode gerar comparação. Graça gera dependência. Religião performa. A graça transforma. A pergunta que permanece é a seguinte: como é que você chega diante de Deus? Quando você vai orar, o que você leva com você? Currículo ou clamor? Confiança própria, autojustiça ou clamor por misericórdia e graça? O Evangelho, ele nos chama para a justificação em Cristo, na dependência de Cristo. E só será justificado aquele que reconhecer que carece da graça redentora de Jesus. Que o Senhor nos dê sabedoria e que o Senhor nos abençoe para que possamos de fato compreender que necessitamos e carecemos da graça. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, meu irmão. Amém.